Capítulo 102, Passado perfeito em inglês. O passado perfeito em inglês, também conhecido como past perfect, é um tempo verbal utilizado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. É uma estrutura gramatical que pode parecer complexa para os aprendizes de inglês, mas com prática e compreensão, pode ser dominada com relativa facilidade. Antes de mergulhar no passado perfeito, é crucial entender o conceito de tempos verbais em inglês. Os tempos verbais são usados para indicar quando uma ação aconteceu, acontece ou acontecerá. No inglês, temos três tempos principais: o passado, o presente e o futuro. Cada um desses tempos tem quatro aspectos: simples, contínuo, perfeito e perfeito contínuo. O passado perfeito faz parte do aspecto perfeito do tempo passado. A estrutura do passado perfeito em inglês é bastante simples. Ele é formado pelo uso do verbo auxiliar had seguido pelo particípio passado do verbo principal. O particípio passado dos verbos regulares em inglês é formado pela adição de ed à forma base do verbo, enquanto o particípio passado dos verbos irregulares deve ser aprendido individualmente, pois não seguem uma regra fixa. Por exemplo, vamos considerar o verbo to eat, comer. A forma do passado perfeito desse verbo seria had eaten. Então, se quisermos dizer eu tinha comido antes de você chegar, em inglês diríamos I had eaten before you arrived. O passado perfeito é comumente usado em conjunto com outros tempos verbais do passado. Ele é frequentemente usado para expressar uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Por exemplo, she had already left when he arrived. Ela já tinha saído quando eu cheguei. Além disso, o passado perfeito é usado para expressar situações hipotéticas ou irreais no passado. Por exemplo, if I had known, I would have acted differently. Se eu soubesse, teria agido de maneira diferente. Neste caso, a ação de saber não aconteceu, mas estamos especulando sobre o que teria acontecido se tivesse ocorrido. Outro uso comum do passado perfeito é em frases que expressam arrependimento por algo que aconteceu ou não aconteceu no passado. Por exemplo, I wish I had studied more for the test. Eu gostaria de ter estudado mais para o teste. Aqui, o falante expressa um desejo de que algo tivesse sido diferente no passado. Ao aprender o passado perfeito, é importante praticar a formação e o uso deste tempo verbalismo. Isso pode ser feito através de exercícios escritos, prática oral e exposição a materiais autênticos em inglês. Além disso, é útil aprender os particípios passados dos verbos irregulares mais comuns, pois eles são frequentemente usados em estruturas de passado perfeito. Em resumo, o passado perfeito é uma parte vital da gramática inglesa que permite aos falantes expressar ações que ocorreram antes de outras ações no passado. Embora possa parecer desafiador no início, com prática e compreensão, o uso do passado perfeito pode se tornar uma segunda natureza para os aprendizes de inglês. Portanto, não se desespere se você achar difícil no começo. Aprender uma língua é um processo e é normal se sentir confuso às vezes. No entanto, com prática constante e exposição à língua, você certamente dominará o uso do passado perfeito em inglês.